Oi, galera. Falei que eu voltava pra gente fazer mais uma livezinha hoje, pra gente terminar as lives de hoje, né? Com mais um exemplo. Muito boa noite, beautiful people. Boa noite, pretinhos do meu coração. Agora os meninos já estão dormindo, tudo certinho. Já fiz aqui outras entrevistas. Tô no tempo, que eu não paro não, tá? Não paro não. Boa noite, Macapá. Boa noite, galera. Vamos trabalhar, então. Vamos trabalhar. Todo mundo já ia? Todo mundo chamou os seus seguidores para acompanharem a nossa live de agora? A nossa última. Eu sei que teve MP Goiás, eu vi. Eu já li algumas questões da prova. Já combinamos, inclusive, querido, que amanhã nós vamos fazer aqui um periscope com a prova. Vamos fazer a prova de Goiás. Vamos tentar resolver a prova de Goiás. As questões de direito penal da prova de Goiás, tá? Aquele abraço para Goiânia, claro que sim. A prova tava um show. Adorei, super inteligente, do jeito que sempre se espera de uma prova de Goiás. Isso, um beijo pra galera da PM do Pará. Que coisa boa. Vamos lá, galera. Então vamos trabalhar? Olhem só. Vinícius pegou mais leve dessa vez, né? Caramba, é isso aí, gente. Que bom que ele deu esse mole. Ó, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não é tão fácil assim, não. Prova bacana, mas mega correta. É assim que eu gosto. A prova pode estar até difícil. Ela tem que estar correta. E ela é sempre correta, né? É esse que é o bacana. Mas vamos lá. Vamos então agora fazer a questão que eu tinha deixado aí, gente. Justa, perfeito. Isso que eu gosto. Difícil, mas justa. Aí essa prova, o cara que tá bem preparado, o cara que estuda, sabe? Não tem jeito. Ele vai passar e ele vai... Essa prova justa, o cara vai fazer. Agora, quando a prova é cheia de coisa que não se sabe de onde tirou, meu amigo, fica difícil. Tá? Maristela do meu coração, um beijo. Ai, minha linda do coração. Isso aí. O outro perguntou se está no segundo período da faculdade, se deve seguir. Poxa, meu amor, siga sempre. Vai ser uma delícia ter você aqui, tá bom? Vamos lá. Queridos, a pergunta de hoje, Macapá, beijo. Muito obrigada, Maristela. Também amo você, Maristela. Você é uma querida, né, de muito tempo. Isso, meu amor. Muita saudade de vocês também. Olha, que coisa boa. Ô, gente, olha só qual é a história. Paulo, valeu, Paulo. Você é um querido, Paulo. Você sempre me dando a força aí. Olha. Oi? Na reunião pós-prova de hoje, comentamos que você... Ah, que coisa boa. Vocês são demais, gente. Aí vocês me fazem chorar. Vamos lá, gente. Que coisa boa. Isso é mais do que Mastercard. Tenha certeza. Vamos lá. Olha, deixa eu dizer. A questão que eu coloquei... Muitos beijos. A questão que eu coloquei aí é a seguinte. Eu coloquei a situação de uma empregada que entra no quarto, que era uma suíte, para fazer uma faxina. Só que quando ela entra no quarto para fazer a faxina, ela vai direto pro banheiro. Vai pro banheiro, tá lá fazendo a faxinazinha dela, a Aurete fazendo a faxina dela, e aí ela, quando sai do banheiro, ela se depara com a seguinte situação. O padrasto da garota estava matando a garota. Com um travesseiro, ele tentava matar a garota. E aí, Débora querida, o que acontece? Nesse momento que a empregada sai, a empregada assiste essa cena, mas a empregada ouve a patroa do lado de fora gritando: abra a porta, fulano, não faça isso, fulano, você vai se arrepender. E a patroa também grita pela empregada: fulana, você tá aí, você tava aí limpando o quarto, eu sei que você tava aí, fulana, abre essa porta pra mim, fulana, pelo amor de Deus, abre essa porta. E a empregada, que podia abrir a porta e com isso ajudar
a tirar, né, a menina daquela situação. Ela não abre a porta porque ela adere ao comportamento do padrasto da garota, que a estava matando, não é? E ela adere porque ela não gostava muito da mulher mesmo. Saber de uma coisa? Não gosta dessa mulher? Deixa eu matar a filha dela. Entenderam ou não entenderam? Então ela se omitiu. Aí, gente, vem a pergunta. Olha, há uma diferença entre essa live e a live anterior. Muito bem, meu pretinho. Na live anterior, o cara incentiva o crime comissivo por omissão da mulher. Nesse caso aqui, ela se omite diante de um crime comissivo de alguém. E quem é ela que se omitiu diante do crime comissivo do padrasto? A empregada. A empregada da casa, que estava ali, a faxineira na casa, essa empregada é garantidora? Não. Essa empregada não é garantidora. Então, se essa empregada não é garantidora, será que ela pode responder como partícipe do crime do cara? Porque ela, ao se omitir, né, uma coisa é certa. Se ela abre, as coisas para o cara ficam mais difíceis. Concordam comigo? Então, ela de alguma forma está ajudando o cara. Mas ela não é garantidora. E ela não falou nada. Ela não falou nada, ela simplesmente se omitiu e não abriu a porta. Ficou quietinho olhando, se omitiu e não abriu a porta. A pergunta é então a seguinte: essa empregada pode ser considerada partícipe do crime do padrasto? Vamos lá. Queridos do meu coração, segundo entendimento amplamente majoritário, essa empregada não pode ser considerada partícipe do crime do padrasto. Segundo entendimento... Calma, deixa eu acabar de fazer a live toda, tá? De fazer a live toda. Se eu falei que esse posicionamento majoritário é porque tem outro. Vamos lá? Então, vamos lá. Segundo entendimento amplamente majoritário, que eu já digo que não é o meu, mas é majoritário, ela não pode ser considerada partícipe do crime do padrasto. Ela seria autora de um crime de omissão de socorro, porque ela podia agir e não agiu, mas ela não é partícipe do crime do padrasto. Quem é que pensa assim? Só para vocês terem uma ideia. Pensam assim, Kleber Masson, que diz que participação por omissão, só o garantidor. Diz assim também, dizia Fragoso, diz assim também Capês, diz assim também Damásio, diz assim também Alexandre Couto Jobber, que é o nosso examinador do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. A galera do Rio de Janeiro que quer fazer MP, sabe que tem um livro específico para ler, ele também entende assim. Então, esses todos os autores vão dizer que, olha só, isso aí, Rafinha, Masson, Fragoso, Capês, Damásio, Jobber e a torcida do Flamengo. Jesus. Vão dizer o quê? Vão dizer que não há possibilidade de um não garantidor ser partícipe por omissão. O Jobber fala até assim, e isso é o que vai ser seguido pelo resto. O que ele fala não é novidade não, é o que esse restante de doutrina que tem o mesmo pensamento diz. Para haver participação por omissão no crime comissivo de alguém, para que ela fosse considerada partícipe do crime comissivo de alguém, seria necessário que ela pudesse agir, que ela devesse agir, que ela fosse garantidora e que ela aderisse ao comportamento do autor. Bem, todos esses elementos estão presentes. Ela podia agir, ela aderiu ao comportamento do autor, só que ela não é garantidora. Ela tem um dever comum de agir, ela não tem dever de agir para impedir resultado. Então,
ela não pode ser considerada partícipe do crime do padrasto, a faxineira. Ela poderia ser considerada autora de uma sua omissão de socorro, mas não poderia ser considerada partícipe do crime do padrasto. Esse é o posicionamento amplamente majoritário. Eu ouso discordar desse posicionamento amplamente majoritário e vou aderir, discordando do posicionamento amplamente majoritário, aquilo que diz o Rogério Greco, que segue, na verdade, Nilo Batista. Por quê? Porque, na minha opinião, seguindo a lição dos dois mestres, o que acontece? Isso é doutrina, Preto. Isso você não vai encontrar na jurisprudência. A jurisprudência vai seguir a doutrina amplamente majoritária, pode ter certeza. Mas você não tem muita jurisprudência. Você não vai encontrar jurisprudência sobre isso. Isso é doutrina, tá, meu amorzão? Então, vamos lá. Deixa eu acabar de explicar. Eu, então, vou aderir à segunda corrente, que é defendida por nada mais nada menos que Nilo Batista e acompanhado por Rogério Greco. Muito bem. E eu vou dizer como eles dizem. Na verdade, meu amor, se ela fosse garantidora, se fosse o garantidor que tivesse vendo o crime acontecendo e nada fizesse, ela não poderia ser considerada partícipe do crime dele, na minha opinião, não. Ela teria que ser considerada autora do seu próprio crime comissivo por omissão. Então, para esta corrente, é justamente o contrário. Para que você seja partícipe de um... Não, coautora não seria coautora, porque são bases distintas de autoria, não haveria coautoria. Para essa outra corrente, ela seria autora do seu próprio crime comissivo por omissão. Certo? Então, para essa segunda corrente, escute só, para essa segunda corrente, se ela é garantidora e vê o crime acontecendo e não faz nada, ela seria autora do próprio crime comissivo por omissão dela. Tá certo? Então, para essa corrente, para haver participação por omissão, para haver participação por omissão, esse omitente não poderia ser partícipe, ele teria que aderir ao comportamento do autor e a sua omissão teria que significar alguma ajuda, algum auxílio, porque senão ela não poderia ser também considerada partícipe. Vou dar um exemplo. Não, ela não é garantidora. É faxineira, como é que ela é garantidora da garota? Ela não é garantidora, tá certo? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Gente, deixe-me dar a explicação aqui, senão esse negócio vai ficar truncado, tá? Vai ficar truncado. Bem, então, essa questão aí, para a primeira corrente, quem é que pode ser partícipe por omissão? Corrente amplamente majoritária. Só pode ser partícipe por omissão o garantidor, quando podendo e devendo agir, deixa de agir aderindo ao comportamento do autor. Primeira corrente. Quem é que é partidário dessa corrente? Vou repetir. Kleber Masson, Capês, Damásio, Fragoso, Joper, Sheila Berrenbach. Certo? Segunda corrente. Quem é que pode ser partícipe por omissão? O não garantidor, desde que a sua omissão caracterize uma ajuda. Quando ela não vai lá na porta, abrir a porta, esse fato é uma ajuda material para o cara que está matando. E ela não é garantidora. Para a segunda corrente, então, ela vai ser, sim, partícipe daquele homicídio. Para a primeira corrente, ela seria apenas autora de uma omissão de socorro. Ela não seria partícipe porque ela não é garantidora. E para a segunda corrente, ela seria partícipe do homicídio. Agora, você veja o seguinte. A questão é,
qual dessas orientações que você deve seguir na prova? Que só pode ser partícipe por omissão, ou só pode ser partícipe por omissão o garantidor, quando se omite diante do comportamento comissivo de alguém, ou só pode ser partícipe por omissão na segunda corrente o não garantidor, desde que possa agir e que a sua omissão se caracterize como uma ajuda. Meu amor, você vai sempre optar pelo majoritário, porque o majoritário aqui não é só majoritário. O majoritário aqui é amplamente majoritário, tá certo? Amplamente majoritário. Então você vai dizer isso que é na sua prova. Quem pode ser partícipe por omissão? Só o garantidor. Tanto é que uma vez, para quem gosta de prova da polícia, caiu o Joper pensa também, que só pode ser partícipe por omissão o garantidor. Ó, uma vez caiu na prova da polícia. Olha só, na prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro, numa prova da polícia, nunca mais vou esquecer essa prova. Foi uma prova de 2006. A questão da prova era assim, ó. Um policial civil estava de serviço e assistiu um furto. Ele podia agir para impedir aquele furto, mas ele não agiu. Ele que podia agir para impedir aquele furto, não agiu, certo? Ele, na verdade, aderiu ao comportamento do ladrão, dizendo assim pro comportamento do ladrão. Ele disse assim, ó, trata-se de uma forma, ele pensou, não vou fazer nada, porque isso se trata de uma forma de, isso se trata de uma forma de redistribuir renda. Tá certo? Isso é uma forma de redistribuir renda. Exatamente. Aí, o que a primeira corrente diria, meu amigo Felipe, sobre o comportamento deste policial? Como ele se omitiu diante do crime comissivo do ladrão e ele é garantidor, a primeira corrente diz, ele é partícipe do crime comissivo do ladrão. Então, inclusive, ele responderia, e foi a resposta da prova, por um crime que seria um crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Veja que interessante. Era a resposta da prova. Para mim, ele não responde, porque eu só vou aderir à segunda corrente. Para mim, ele não é partícipe do furto do ladrão. E aquele furto para ele não é qualificado. Para mim, ele é autor do próprio furto dele, porque ele é garantidor. Então você veja só como é que não, mas a gente não tá falando de participação em crime omissivo. A gente tá falando de participação por omissão nessa live, Felipe. Tá certo? Não é prevaricação também, não. Está errado. Está errado. Então, olha aqui, ó. Nesse caso do ladrão, no caso do ladrão, o policial aderiu ao comportamento do ladrão e, embora o policial pudesse agir para impedir o resultado, pudesse agir para impedir o furto, ele não fez nada. Para a corrente amplamente majoritária, como é que o policial vai responder? O policial é partícipe do furto do ladrão. Não pode ser prevaricação. Meu amor, se eu tenho o dever de agir para impedir o resultado e eu não atuo para impedir o resultado, o meu crime é o crime correspondente ao resultado e não é questão de prevaricação. Tá certo, meu amor? Então, para a doutrina amplamente majoritária, ele seria partícipe daquele furto, que assim seria para ele um furto qualificado. Para a doutrina minoritaríssima, ele é autor do seu próprio furto. E escute, aí não seria um furto qualificado pelo concurso de pessoas, tá? O que é mesmo que você vai usar na sua prova, hein? Você vai usar na sua prova o quê? Você vai usar na sua prova a corrente amplamente majoritária. Ah, Rafael, isso entendi, meu amor. Tá certo, Rafael. Porque não é não, tá? Não seria qualificado porque não seria por concurso de pessoas. O furto é qualificado em que situação, gente? Nas situações do parágrafo 4º. Quais são as situações do parágrafo 4º?
as situações do parágrafo 4º, furto praticado mediante fraude, escalada, destreza, arrombamento, não é? Arrombamento, tirar obstáculo, chave falsa, concurso de pessoas, não é? Então, não foi nada disso. Então, para quem entende que ele é autor de um furto simples. Essa corrente é minoritária. Para quem entende que ele é partícipe, então, de um furto. Se houve participação, se houve concurso de pessoas, é furto qualificado. Tá certo? Então, majoritariamente, se entende que quem vamos ver se entendeu? Naquela história, quem é que pode ser partícipe por omissão de um crime comissivo de alguém, segundo corrente amplamente majoritária? Vamos embora, quem é? Quem é? Vamos lá, gente. Quem é? Só o garantidor, segundo entendimento amplamente majoritário. Tá bom? Então, vamos lá. Se aquela menina lá, ao invés de ser a faxineira, fosse a mãe que visse o marido dela matando a criança, ou a filha, quem fosse, nada fizesse, tá certo? A mãe, agente garantidor da vítima, visse o marido matando a vítima e ela nada fizesse para impedir. Segundo a corrente amplamente majoritária, ela seria o quê, gente? Ela seria o quê? Se não fosse a empregada, se fosse a mãe, Felipe, ela seria autora para a minoria, mas para a maioria ela seria o quê, Felipe? Partícipe naquele homicídio. Para a maioria, ela seria partícipe naquele homicídio. Para mim, ela é autora, mas você não vai usar o que eu penso na prova. Você vai usar a maioria. Tá bom, Felipe? Valeu, galera? Então, gente, era essa a minha última livezinha de hoje. E olha, gente, prestem. Como fica o crime comissivo por omissão? Ué, mas quem praticou crime comissivo? Para mim, ela praticou crime comissivo por omissão se ela for garantidora. Tá? Mas isso é exemplo do PM, também tá no livro do... Não é? Então, garoto, tô te dizendo. Então, olha só. Procura a doutrina, escutem. Parem de ficar... Posso dar uma bronca na boa? Se fosse a babá, ela era garantidora, linda. Aí seria a mesma história. Se você entende segundo a corrente majoritária, ela seria o quê? Partícipe. Se você entende segundo a corrente minoritária, ela seria autora. Tá certo? É a mesma coisa. É só você verificar. Para a corrente majoritária, se o garantidor nada faz para impedir o resultado, não é? Ele pode responder como partícipe do crime comissivo de outrem. Tá bom? Muito bem. Então, gente, presta atenção. Não adianta querer achar que vai passar em concurso com achismos, colocando o que acha que é melhor, o que acha que é pior, o que acha que é justo, o que acha que é justo. Você não tem que achar nada nesse momento. Eu sempre falei isso pra mim quando eu tava fazendo concurso. Olha só, eu tô fazendo concurso, eu não tenho que achar nada, justo nem injusto, eu tenho que ler doutrina, eu tenho que entender doutrina, eu tenho que beber da doutrina, eu tenho que ser técnica. Isso, Felipe. Perfeito, meu amor. Tá? Então, não fiquem aí. Pode procurar todos os livros que eu falei, podem procurar que vocês vão achar. Tudo que eu tô falando aqui. Ah, ainda tem a do Busato. O Busato, anota aí o que o Busato fala na página 730 da 2ª edição do livro dele. Tá bom? Olha só, ele diz que não existe participação omissiva por falta de causalidade. Ele entende que não existe participação omissiva por falta de causalidade. Tá ok? É o posicionamento dele. Minoritaríssimo. Tá joia também? Então, galera, essa era a nossa live de hoje. Fiquem com Deus, tá ok? Não entendi por que não qualifica o furto. Não qualifica, meu amor, porque ele seria autor do crime dele. Se você entende que aquele policial, segundo a corrente minoritária, é autor do seu próprio crime, ele é autor do crime dele. Ele não é autor, ele não é partícipe do crime do outro, nem coautor. Então, por isso que não tem a qualificadora. Tá bom, lindona do coração? Ou lindão do coração, que eu não vi se era homem, se era mulher. Joinha? Entendeu? Ó, um beijo. Fiquem com o nosso Senhor. Estudem, estudem, estudem. E ó, não cai nada fácil na prova, não. Na prova, só cai coisa heavy metal. Então, quando a gente se prepara para a prova, a gente não pode se preparar como se preparam os fracos. Que os fracos vão estudar beabá. Nós vamos estudar beabá. Se você quer passar,
você tem que se preparar para uma guerra mais pesada, tá certo? Quem se prepara para a guerra pesada, ganha batalha leve. Quem se prepara para batalhazinha leve, estilo campo de paintball, sorry, não vai se dar bem. Joia? É isso aí, vocês são madeira de lei, vocês são jequitibá, vocês não são qualquer qualidade de madeira. Vocês são madeira de dar em doido, tá certo? Um beijo, gente. Orarei, sim, por vocês aí em Campinas. Eu não sabia disso, meu coração. Eu não sabia disso. Vou aqui até verificar, porque eu não sabia dessa história de Campinas. Tá bom, meu amor? Que Deus proteja vocês aí. Certamente farei as minhas orações aqui por vocês. Beijo no coração, gente. Tchau.